Irmãos, quando eu iniciei essa série ontem, eu usei o tema Desperta tu que dormes para falar para aqueles que estão mortos espirituais, para quem não despertou do sono natural que a alma herdou de Adão. Hoje eu quero pensar com vocês o tema Desperta tu que dormes para reunião no templo. Então agora nós vamos tratar especificamente, diretamente para com a igreja. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto e este tema, ele estava pensando em pessoas que estavam vencidas pelo sono espiritual. Se vocês olharem o contexto, ele não é dos melhores. Tem coisas que Paulo, verso 12, Paulo vai dizer que existem coisas no nosso meio, ou seja, no meio da igreja em Éfeso, se fossem mencionadas, causava vergonha. Então, a expressão mortos aqui refere-se à alma que ainda não passaram pelo novo nascimento e também por aquelas que já passaram pelo novo nascimento e que talvez pelo determinado tempo decorrido enfraqueceram ou deixaram de lado, abandonaram o seu compromisso. Olhando para a igreja então, quem são esses que estão dormindo? São aqueles que aos poucos eles foram concordando com práticas antibíblicas, eles foram relaxando a vida espiritual, eles foram deixando de lado a leitura da palavra, a oração, a comunhão com os irmãos. E um dos problemas graves da igreja dos dias atuais, em todos os lugares do mundo, as pessoas estão sendo incentivadas a não virem mais ao templo, a não se reunirem no templo. E eu quero de imediato já dizer para você, Deus é um Deus que se relaciona com o seu povo em templos. Quando Deus tira Israel do Egito e o leva para o deserto, a primeira coisa de fundamental importância que é construído ali é o tabernáculo. O tabernáculo é o princípio da reunião, da adoração e da reunião no templo. Mais tarde o tabernáculo dá lugar ao templo. O templo era algo tão especial na vida do povo de Deus, que os próprios discípulos chamaram a atenção de Jesus para a grandeza e para a suntuosidade do templo. Aí é quando Jesus deu aquela resposta que nós estudamos aqui desde quarta-feira: não ficará pedra sobre pedra. Então, existe um grupo no nosso meio, no seio da igreja, que tem tratado dessa questão assim com desprezo. Acredita-se que no Brasil nós já temos o maior número de crentes fora da igreja do que dentro da igreja. Agora, eu tenho problema de entender esse tipo de fé e esse tipo de crença. Por quê? Porque Isaías 56, versículo 7, agora eu vou citar o meu decorado. A Bíblia diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então Deus é um Deus que se relaciona no seu povo em templos. E aí nós temos essa questão aqui de Paulo chamando a atenção da igreja que se reunia, e ela não tinha consciência do peso, e ela não tinha consciência aqui talvez da responsabilidade que é estar aqui. Eu lhes disse que tudo que acontecia no tabernáculo apontava para Jesus, tudo que deve acontecer aqui no templo também aponta para Jesus. Um dia, lá na igreja, o pastor Edson conhece, no nosso templo nós temos uma mesa grande que fica entre o povo e o púlpito. E todas as vezes que nós tínhamos programação na igreja, a primeira coisa que tirava era a mesa. E eu não gostava. Até que um dia eu dei um estudo sobre a mesa. Nunca mais tocaram na mesa. Por quê? Quando o sacerdote entrava no templo ou no tabernáculo, antes de chegar no santíssimo lugar, tinha uma mesa com 12 pães. Aquela mesa
ela tinha uma relação especial com Deus que eu não tenho tempo aqui para discorrer para vocês, mas ela representava Cristo. Tudo ali representava Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Tudo aquilo que deve ser realizado nas nossas vidas deve honrar e deve glorificar Cristo. Então, o apóstolo Paulo está chamando a atenção daqueles que caíram num sono espiritual, voltando a viver os valores do mundo. Aqueles que se deixam envolver por suas obrigações. Eu entendo, como disse o irmão aqui, que nós temos que trabalhar e dever nosso prover o sustento da nossa família, só que nós temos um problema. Nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas e colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus é exclusivista, Jesus é exclusivista. Ele diz assim: olha, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E aí eu olho para João capítulo 6, e Jesus está ali ensinando de forma muito dura. E aí ele diz assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim, não tem parte comigo, não tem relação comigo. Os judeus olharam um para o outro e disseram assim: peraí, tem alguma coisa errada nesse sermão. E aí Jesus repete. Quando Jesus repete, eles tomam um choque. Por quê? Porque para os judeus, se comer carne e tomar sangue de animal já era proibido, quanto mais de seres humanos. Eles não entenderam, e eles disseram: duro é esse discurso. E aí Jesus, ainda com veemência pregando para eles, o texto diz que eles os abandonaram. Eles viraram as costas e foram embora. Se fosse eu, pastor Edson, a gente ia dizer: vamos visitar, vamos atrás, vamos dar folheto, né? Vamos lá na casa do cara tentar trazer de volta. Jesus não, Jesus olhou para a turma e disse assim: vocês vão? Podem ir. Olhou para os 11 e disse assim: se vocês quiserem ir, boa viagem. Vocês querem ir com eles? Quando eles recebem esse impacto, Pedro olha de lá e diz assim: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Essa consciência nós devemos ter. Para quem nós iremos, se nós não viermos para cá para ouvir a voz de Deus? Para onde nós iremos, se a casa do Senhor não for agradável para a nossa estadia? Se nós não formos alegrados aqui, se nós não formos exortados aqui, se nós não formos enriquecidos aqui, não vai ser em nenhum outro lugar, pode ter certeza. Então, queridos, Paulo está chamando a atenção: quem caiu no sono espiritual. Tem gente que tem levado a vida cristã colocando assim no piloto automático, coloca no piloto automático e deixa a vida me levar, né? Como dizem por aí, ninguém quer compromisso, ninguém quer pagar o preço para estar diante do Senhor. E aí o apóstolo Paulo faz uma pergunta, e depois ele chama a atenção. Irmãos, essas perguntas que são feitas no meio do povo de Deus é muito interessante, porque quem estuda as parábolas vai entender uma coisa: toda parábola é uma história que é contada. Agora, quando a parábola é contada por um rabino ou por um profeta, ele faz uma pergunta no final. Não sei se eu já falei isso para vocês. Se eu não falei, então problema de vocês. Vou falar agora. Então ele diz: ele conta uma história e ele faz uma pergunta, e a resposta é uma sentença para a vida dele. Então Paulo diz assim, ele faz uma pergunta: como é que nós temos andado? Nos versos 15 e 16, nós temos andado como nécios ou como sábios? Preste atenção, que isso responsabiliza eu e a você a andarmos com sabedoria. Vede prudentemente como andais. Isso é uma advertência que está na Bíblia quase toda. Aí lembra daquele corinho antigo que a gente cantava, né? Cuidado, olhinho o que vê, cuidado, né? Boquinho que fala, ouvido que ouve, pezinho aonde pisa, mãozinha o que pega e pezinho aonde chuta. E tem uns que chutam bem. Então ele diz: essa é uma advertência. Em outras palavras, tomem cuidado
com o tipo de vida que vocês estão levando. Prestem atenção, com Deus não se brinca, não é brincadeira. Então agora eu quero sair daqui e ir para o texto de Hebreus 10, 25, quando também existe uma outra advertência, que está ligada a essa, para a igreja. Então ele diz, olha, desperta do sono, vocês que estão aí dentro, e aqueles que já estão lá fora, ou que estão querendo sair, aqueles que não estão participando, não estão querendo frequentar, a advertência é, não deixem de congregar. Agora, para entender Hebreus 10, 25, nós precisamos saber duas coisas. Primeiro, o que é a igreja? Você vai me responder, a igreja é o corpo de Cristo, eu sei disso. Como é que ela trabalha na sua funcionalidade? A palavra igreja, ela vem do termo eclésia, uns chamam de eclesia, eclésia, que significa uma assembleia pública, uma reunião de pessoas públicas. Essa palavra, ela é apanhada do grego, ela foi escrita no grego original, mas o sentido dela vem do grego, aonde as pessoas se reuniam na sinagoga. Era uma reunião, ali essa reunião ela poderia ser social, ela poderia ser política, ela poderia ter várias conotações. Então, Jesus, quando usou essa palavra, a ideia dele que ele tem é que essa assembleia que somos nós, ela é composta por aqueles que foram chamados do mundo para Deus. A assembleia da sinagoga grega eram aqueles que eram chamados da vida lá fora para participar da vida pública dentro da sinagoga. Então Jesus pega essa palavra e ele diz assim, em primeiro lugar para nós, olha, eu tirei vocês de lá, foi eu quem chamei vocês de lá, porque lá a vida de vocês não era boa, não tinha sentido, e eu tirei vocês de lá, eu vou colocar vocês aqui, para que a vida de vocês tenha sentido e tenha significado. Sai daqui e vai ali na prefeitura e vai falar lá na frente, ver se alguém vai prestar atenção para você. Aqui não, você sobe nesse altar, você fica aqui na frente, aquilo que você fala tem peso, aquilo que você fala, as pessoas percebem que é algo diferente, não é algo só seu. Crente verdadeiro, reconhecido pela sua autoridade exercida na palavra. Então, lá onde você estava, não era tão significante quanto aqui. Essa palavra chamar, ela não tem o sentido de vem cá por favor, como nós usamos. Essa palavra chamar, ela é uma ordem imperativa. Vocês lembram de Abraão lá em Ur dos Caldeus? Deus chegou com ele e disse lá, por favor, você tem um tempinho para mim? Dá para marcar uma audiência aí para falar com aquele tal de Abrão ali? Aí Abrão olhou assim e disse, não senhor, peraí, eu estou muito ocupado, eu tenho umas coisas para fazer aqui, né? Eu tenho que jogar uma água na minha melancia que está muito quente, os pés lá não estão muito, né? Não. E aí Deus chegou lá e disse, olha, dá para você sair do meio desse povo, da tua terra, da tua parentela e ir para um lugar que eu vou te mostrar? Se fosse você, primeira coisa que dizer, não dá não. Segundo, o que eu vou fazer lá? Então Deus diz, olha, sai, é uma ordem, larga tudo, corta cordão umbilical, rompe, deixa pai, mãe, deixa a família para lá, e agora você vai ter uma outra família. Essa expressão, Paulo usa em 1 Coríntios no capítulo 1, no versículo 12, ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Agora vocês viram como foi que Paulo foi chamado, né? O chamado de Paulo é tão interessante, que Deus o desarma, porque ele tem um coração armado, fechado, ele é um perseguidor da igreja de Cristo, e o que Deus faz? Deus faz com que ele perca em primeiro lugar a visão, depois Deus joga ele no chão, para ele entender que ele não é absolutamente nada. Às vezes eu fico pensando, quando Deus me chamou, irmãos, eu não era nada, hoje eu não sou coisa nenhuma, mas a gente sempre tem um hábito de querer ser visto, ser aceito,
ser respeitado, ter uma certa imponência. Paulo tinha esse desejo na sua vida. Ele era alguém de estatura pequena, não era um homem grande, mas era um homem vil, um homem duro, um homem perverso. E Deus o derruba, joga ele no chão para depois tirá-lo de lá. Então ele diz que esse chamado é algo que vem com tanta força que o homem não tem como resistir. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, eu passei a minha vida toda resistindo, eu ouvia certas coisas e eu não conseguia abrir meu coração, até que um dia a graça de Deus foi maior, estourou o meu peito e ela inundou e eu passei a ser uma nova criatura. O apóstolo Pedro também vai falar desse chamado de Deus para nós. Tem uma implicação tão grande que no capítulo 5 ele vai dizer assim: olha, Cristo sofreu, aqueles que vieram antes de vós sofreram e vocês também vão sofrer. Se você me perguntasse qual é a principal bênção que a igreja tem, anota aí: sofrimento. Paulo diz que nós devemos carregar no corpo que as marcas de quem? As marcas de Cristo. As marcas de Cristo são boas. Tem uma série de coisas boas, bênçãos espirituais. Fisicamente é só sofrimento, é só dor. Mas ele manda respirar fundo, ganhar ânimo, porque ele venceu o mundo. Agora, quando a Epístola aos Hebreus foi escrita, ela tem um objetivo: mostrar o contraste entre lei e graça. E aí a carta começa assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então presta atenção: Jesus é Deus, soberano, criador. No período da lei, Deus falava ao povo através dos profetas. O que o profeta faz? O profeta recebe de cima e ele bota embaixo aqui para a vida do povo. O sacerdote pega de baixo e manda para cima. Então, a primeira parte do nosso culto hoje foi realizado pelos sacerdotes. Nós, como sacerdotes, cantamos, oramos, contribuímos, apresentamos o nosso culto, a nossa oferta. Ela é de baixo para cima. E à noite vocês vão ver o significado mais profundo de baixo para cima. Agora é hora de que tem alguém que está pegando algo de cima e trazendo para baixo. Essa consciência você precisa ter. Quem está aqui na frente não está trazendo uma palavra que é dele, ou pelo menos a pessoa que está aqui na frente tem que ter consciência de vir aqui pregar a palavra de Deus, não falar de si mesmo, não falar de outras coisas. O primordial deve ser a essência da Escritura, e todo o ensinamento deve trazer enriquecimento para cada um de nós. A minha responsabilidade aqui é tão grande que eu tenho que pregar aqui, e esse sermão, esse ensinamento tem que ser útil tanto para o pastor Edson quanto para o irmãozinho mais simples dentro da igreja. O meu propósito é esse. Vai ser realizado, eu não sei, porque quem direciona todas essas coisas é o Espírito Santo. Eu não sei nem como é que essa mensagem está chegando nos seus ouvidos. Então, observem que quando se faz a leitura desse texto, o verbo falar está no passado. Havendo Deus outrora falado, ele falava, ele não fala mais. Ele está dizendo que agora, nesse período da graça, em que nós estamos caminhando para a tribulação, na graça se fala somente através do Filho. E aí você vai me perguntar: de que forma Jesus vai falar comigo? Ele responde: examinai as, porque julgaste ter nela, e são elas que dão testemunho a meu respeito, testificam de mim. Então, o contraste entre lei e graça é claro no verso 1. Antigamente, na lei se falava dessa forma, na graça agora se fala de uma outra forma.
No capítulo 2, no verso 17, ele diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. De novo aparece aqui, o contraste mostra que na lei a expiação era constante. O povo tinha a responsabilidade de levar os animais e o sumo sacerdote sacrificava para o povo. Esses sacrifícios eram diários, enquanto na graça Jesus fez um único sacrifício. Na lei havia repetição de sacrifícios e ofertas, na graça apenas um. É possível que no final de semana ainda se esteja lá no Círio de Nazaré e as pessoas estão lá pagando promessas, se martirizando, machucando o corpo, tentando receber alguma coisa de Deus. Não vai dar em nada. A graça tem essa mensagem maravilhosa: eu não preciso fazer porque Cristo já fez por mim. Nós cantamos tudo que Jesus conquistou na cruz. Você não conhece esse cântico? É o que? Direito nosso. Então, na lei era completamente diferente. O sacerdócio de Cristo é eterno, enquanto o sacrifício levítico era passageiro. Às vezes eu vejo pessoas chegam comigo e dizem assim: pastor, o que o senhor acha? O fulano é levita. Eu falei: mas como? Ele fica levitando no culto? O cara quer ser levita, aí para ele levita é cantar. Ele não sabe que o levita pertencia à tribo que fazia os sacrifícios no templo, e não só sacrificava, como era responsável por limpar depois. Tem nada a ver com cântico. E aí o sacerdócio levítico passou. O nosso sacerdócio, ele é segundo uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. A turma não sabe nem da origem dele, não sabe nem de onde ele veio. Então, a nova é superior porque tem Cristo como mediador. E esse ensinamento vai ganhando corpo. Já lá no capítulo 10, no versículo 9, a carta aos Hebreus diz: então, acrescentando, eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Preste atenção. Por que nós, batistas, não temos aqui nada a ver com o Antigo Testamento, o culto do Antigo Testamento? Porque passou, foi removido. Se alguém chegar com você aqui e dizer que você tem que guardar o sábado para você ser salvo, você tem que deixar de comer certas carnes, deixar de beber certas bebidas, dá um chute nele. Não manda para o inferno não, porque ele já está lá. Porque, é claro, remove-se o primeiro. Quando você lê na Bíblia assim, as coisas antigas geralmente a gente pega isso para prática, para pecado, mas o ensino verdadeiro é que essas práticas que eram realizadas no período da lei, elas passaram, elas perderam o seu significado em Cristo, e quando elas perdem o significado em Cristo, sobra apenas as sombras, tornaram-se sombras, não tem validade nenhuma. E aí o texto vai prosseguindo, até que chega em Hebreus 10, 25. Quando ele chega em Hebreus 10, 25, observando então esse contraste entre lei e graça, o autor aqui chama atenção para o culto público, para a nossa reunião no templo. Algo que não acontecia na antiga aliança. Na antiga aliança, as pessoas ficavam do lado de fora, eles não viam o que acontecia lá dentro, eles não sabiam como o cordeiro era sacrificado, como os sacerdotes quartejavam, as partes que eram separadas, eles não sabiam, eles não viam. Na nova aliança, o culto é na presença de todos. Nós temos a presença dos eleitos, dos santificados, aqueles que foram chamados para servir, para cultuar. Então Deus nos tirou lá do mundo, nos trouxe para cá em Cristo, para nós prestarmos um culto a Ele, para nós fazermos alguma coisa significativa para Ele, para nós mostrarmos que nós o amamos, para nós mostrarmos
que nós estamos consagrando aquilo que temos de melhor, nosso corpo, nosso entendimento, nosso ser, sendo apresentado no altar de Deus. E para quê? Para agradar o Senhor. O desejo de ser adorado é tanto que próprio Satanás tem inveja disso, queria que Cristo o adorasse. Então, na nova aliança, o culto é diferente. As pessoas, elas estão responsabilizadas a se congregar. Agora aqui tem uma pergunta: por que esse texto está aqui? Porque as pessoas não estavam se congregando. Também essa carta tem uma peculiaridade: ela foi escrita para crentes que estavam fugindo, crentes que estavam sendo perseguidos. E se você quiser saber se a igreja é verdadeira, se os crentes são sérios, é em período de perseguição. Porque nessa época aqui, quando o autor da carta aos Hebreus diz não deixem de congregar, tinha um grupo que por causa da perseguição eles estavam ficando em casa escondidos. Não precisam ir para o templo, nós não vamos cultuar, porque se nós formos, nós vamos ser vistos, o inimigo vai saber que nós somos crentes, eles vão nos perseguir e prender. Então vamos ficar em casa. Vamos fazer uma oraçãozinha meia boca aqui, né? Vamos fazer uma leitura até que não chegue uma mensagem do Zap. Mas não, o autor diz: olha, crente verdadeiro tem que se congregar independente do que está acontecendo lá fora. Haviam outros que tinham perdido o interesse por pura negligência, que é o que o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos em Éfeso. Olha, desperta do sono, levanta tu que dormes. Está sonolento por quê? Perdeu a razão, perdeu o sentido, perdeu o valor da graça do sangue de Cristo. Olha para Ele. Se você quiser ganhar ânimo na vida, olha para Ele. Ele é o autor e consumador da fé, Ele é o nosso ponto de referência. Outros, por insatisfação, deixaram de ir à igreja. Como é que é insatisfação? Irmãos, cuidado, porque às vezes tem um grupo lá na igreja que critica a maioria. Eles vão ver o vídeo, eu estou falando deles, eles sabem. A maioria, você pega aqui, aniversário da igreja, vai ser agora dia 4 de novembro. Eu fiz uma lista de pastores aqui. Quem você quer que pregue? Quem que vocês acham que ganhou? Eles querem que eu pregue. Porque tem um grupo lá que diz assim: eu não gosto quando fulano prega ou quando outro pregador prega. Outros dizem: eu não gosto quando fulano dirige o culto. Eu não gosto dos hinos que o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal dirige. Vou dizer: eu não gosto quando a Sara quer cantar mais alto que a Kelly. Estou brincando, porque vocês estão muito sérios, é só para descontrair. Deixa eu tomar uma água aqui para não cair. Então isso não acontece só aqui, isso não acontece só lá em Manaus, tá? Isso acontece em toda a igreja, porque nós temos as nossas preferências, e aí a gente tenta trabalhar para dizer que aqui dentro não tem que valer a sua preferência. Porque um salmista um dia disse assim: alegrei-me, vamos à casa do Senhor. Irmão, é para você chegar aqui alegre já. Não é para você chegar aqui triste, cansado, revoltado. Aí tem uma briga entre o casal, o marido senta na frente, a mulher lá atrás. Se vocês duvidarem da existência do diabo, vai ver uma família com um menino pequeno do tamanho daquele se arrumando para vir para a igreja. Some meia, desaparece o sapato, o pai bota o sapato, pede papagaio no menino, esse aqui. Aí a mulher quer que ele saiba colocar a fralda, arrumar tudo bonitinho e tal, e ele não consegue, ele não faz, a maioria não sabe, aí dá briga. Mas quando chega, tem que chegar feliz, nós somos uma família exemplar, ninguém brigou, somos crentes,
santos, filhos de Deus. Irmãos, alegrei-me é a consciência que eu tenho de vir para um lugar aonde é a casa da felicidade, aonde os cânticos que fazemos vai trabalhar esse coração ferido, machucado. Se você estudar sobre oração, e aqui eu vou dar um dado para você, não saia daqui, porque 70% dos crentes de igrejas tradicionais não sofrem ataque cardíaco. É diferente daquela negada que fica pulando lá desesperado e demora, ai, está dando piripaque, eu estou passando mal. Nós batistas temos essa vantagem, nós prestamos um culto com decência e ordem, né? Nós não procuramos trabalhar as emoções, aqui tudo tem que ser feito com inteligência, com racionalidade, com sabedoria, com base nas escrituras. Então, qualquer que seja a razão, não deixe de vir à igreja. Nós vamos entrar mais um pouquinho. Agora, vir à igreja deve ser um dever sagrado. Preste atenção. Vir à reunião no templo com a igreja tem que ser um dever sagrado. 31 minutos eu já passei, eu vou para 1 hora hoje. Quem é que vai fazer o almoço? A partir daqui é só oração, jejum, louvado seja Deus. Acaba com esse negócio de almoço. Então, irmãos, por que deve ser um dever sagrado? Tem gente que pensa assim, não, o culto é uma reunião simples, por que eu vou fazer lá? Eu não dirijo, eu não prego, eu não canto, o que eu vou fazer lá? O culto pode acontecer sem mim, tá? Não é isso que alguém pensa? Quantos de vocês deixaram uma perna em casa hoje? Um braço deixaram em casa? A língua? Deus me livre. Irmãos, nós juntos somos o que? Um corpo. E não dá para vir pedaços do corpo para cá. O corpo tem que estar sólido, unido, coeso, para ter força. E por que eu digo que é um dever sagrado? Porque o culto não é uma simples reunião. Agora vamos aprofundar a teologia. A palavra traduzida por assembleia, aqui, por congregação em Hebreus 10, 25, não é eclésia, não é uma reunião qualquer. A palavra traduzida aqui em Hebreus 10, 25 para congregação, não deixem de congregar, não deixem de ir à congregação, não deixem de se reunir. A palavra aqui no grego é epsinagogue. Epsinagogue são duas palavras, epi e nagogue. Por que ep aqui em cima? Porque ep significa algo que é de cima, algo que é de Deus, algo que é santo, algo que é sagrado. Não é uma reunião comum. Você não está aqui no cultinho comum, você está aqui na reunião dos santos, daqueles que foram chamados para cultuar, para servir, para honrar, para amar a Deus. Então é uma reunião diferente da assembleia que era realizada na sinagoga. Eles poderiam ter os mais variados interesses, mas eles não tinham o Espírito Santo na vida deles, não era uma reunião do alto. Então aqui significa um ajuntamento solene, sagrado, uma reunião, uma congregação especial. A igreja é a sociedade dos crentes, onde se pratica um ajuntamento do alto. E agora eu quero que você está vivo. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, para você entender. O apóstolo Paulo vai dizer assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós trabalhamos esse versículo aqui na questão do arrebatamento. Sim, capítulo. 2 Tessalonicenses 2:1.
Então ele está falando aqui, a palavra que ele usa, olha, irmãos, a respeito da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, a palavra aqui é epsinagogue. Então a nossa reunião aqui, ela é uma reunião de cima, ela é uma reunião do alto. Observem que Jesus disse para os seus discípulos: vós não sois deste mundo, como eu não sou. O que nós ainda temos a ver com esse mundo? Esse mundo não nos diz mais respeito, esse mundo não deve mais ditar as regras para nós, esse mundo não deve mais moldar a minha vida. Pedro diz: não vos amoldeis as coisas que tinham anteriormente. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Ele nos libertou do império das trevas. Nós estávamos presos. 2 Timóteo 2 vai dizer isso para nós. Nós estávamos presos, amarrados a Satanás, e Deus nos libertou. Como eu expliquei ontem, o homem não tem condições de sair. Então, Colossenses, né? Paulo diz: ele nos libertou, quer dizer, ele arrancou daqui e botou para cá. Você deve ter passado parte da sua vida desobedecendo, não está nem aí, ouvindo, mas quando chegou o momento de Deus, determinado para a sua salvação, Efraim, vem cá, e botou aqui. Quantas vezes você já fez isso com o seu filho? Você manda sentar e ele não quer sentar, você pega daqui e bota ele sentado aqui, aí ele olha para você assim, tem um invocado ali, olha assim. Deus fez isso, ele não pediu permissão para você, ele libertou você do império de Satanás, do mundo da carne, e colocou aqui. Então, essa palavra traduzida aqui significa um ajuntamento solene, especial, é algo de cima, é coisa de crente. Ímpio não tem nada a ver com isso aqui, por isso que ele passa lá fora, olha para cá, tem um olhando ali agora, não faz sentido nenhum para ele, mas para nós faz. Observem que essa palavra reunião aqui no original, ela vai ser uma reunião celeste, vai ser uma reunião fora daqui, diferente das reuniões da sinagoga. Em Hebreus 2:12 nós temos a seguinte expressão, Hebreus 2:12: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele está falando agora é eclésia, um grupo que está se reunindo para cantar, mas não deixando de congregar é epsinagogue. Então, nós temos a palavra congregação diferente, com duas expressões com significados diferentes. Primeiro, nós temos o sentido de uma reunião. Nós saímos de casa para nos reunirmos, para prestarmos culto. Ótimo. Todo crente tem essa consciência. Ponto. Agora, a partir daqui, vocês já sabem que é uma reunião de santos, reunião daqueles que foram comprados, reunião daqueles que foram resgatados, reunião daqueles que foram libertados, reunião daqueles que foram selados com o Santo Espírito da promessa. São seres diferentes, não são mais do mundo, não pertencem mais ao mundo, e estão aqui para dar o melhor de você, para dar o nosso melhor, para nos consagrarmos. Epsinagogue é uma reunião de crentes habitados pelo Espírito Santo, é uma reunião de cima, é uma reunião celestial. O texto diz: não deixem de congregar, porque a reunião na igreja não é uma reunião comum, é algo especial, é algo que está acima do entendimento humano, é uma reunião espiritual, é uma reunião celeste, assistida, presenciada, dirigida pelo Espírito de Deus. Hebreus 10:25. Esses crentes não estavam negligenciando, ou na sua grande maioria não sabiam desse significado. Eles precisaram entender. O culto cristão, irmãos, é vivo. Agora, tem gente que pensa que culto vivo aí é o cara rodar, né, dar salto mortal aqui dentro, pular por cima das cadeiras. Um dia eu estava conversando com um penteca e ele disse: você prega muito bem, mas eu não vejo você dar um glória. Eu falei: eu dou mais glória do que você. Ele disse: como é que eu não vejo? Eu falei: dá aqui, ó. Fariseu é que faz alto para ser visto pelos homens. Ele tomou um impacto assim, tá? A gente precisa ser inteligente, precisa usar da racionalidade.
saber dos ensinamentos. Então, o autor dos Hebreus, ele tem essa função aqui, dizer para você, o culto da lei era uma reunião insignificante para o povo, porque eles não presenciavam, eles não tinham participação. O culto da graça tem todo esse significado. E agora, vamos partir para a conclusão. Não deixe de congregar por qualquer motivo ou por motivos fúteis. Hebreus 10, 25, ele também vai enfatizar uma exortação mútua. Como é que é essa exortação mútua? Irmãos, quando você vê que tem alguém deixando de vir à igreja, tem alguém que está negligenciando isso, hoje você não precisa ir atrás dele, não. Basta você passar um zap mal criado para ele, tá? Vocês falem com todo amor e com todo carinho assim: irmão, o irmão vai vir para a igreja ou quer que eu ore para Deus? Porque ovelha que começa a andar muito longe, que não quer andar do lado do pastor, ele quebra a perna para ela ficar do lado dele. Agora não é legal quebrar a perna, porque quando quebra a perna ele tem que carregar ela, coitado do pastor. Tá? Então, exorta, faz essa exortação. E aí, o escritor da carta aos Hebreus, ele termina dizendo: olha, vivam com extremo cuidado. Preste atenção como é que você está dizendo. Irmãos, cuidado com certas ideias, cuidado com certos convites, cuidado com certas propostas que aparecem na sua vida. O inimigo tem sempre um objetivo, sabe? Tirar você do caminho, calar a sua fé, e aí ele vai trabalhar. Então o apóstolo Paulo diz assim: olha, vede prudentemente como andais. Ele diz: olha, tomem cuidado, vivam com compromisso, vivam com sabedoria, não como criança. Criança, você dá um ensinamento aqui, ele aceita aqui e já vai fazer outra coisa lá. Não como loucos que não conseguem compreender a profundidade e a grandeza da palavra de Deus. Vocês não são loucos. E aí ele usa uma última palavra para chamar nossa atenção. Ele diz assim: remindo o tempo. O que é remir o tempo? A gente vai pegar essa palavra, não direto do grego, mas a gente vai para uma palavrinha que vem lá do hebraico, que vai trazer para nós a ideia de aproveitar toda e qualquer oportunidade. Toda e qualquer oportunidade na vida tem sempre um benefício para nós, desde que nós estejamos com os olhos atentos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o propósito de Deus. Ele quer o seu bem, Ele quer o melhor para você, e por isso Ele chama a sua atenção. Viva com cuidado, entenda isso. Você não é uma pessoa comum, você é filho de Deus. Quando nós estudamos aqui Apocalipse, eu não disse uma coisa para dizer agora, tá? As pessoas comuns vão estar diante do trono branco, os salvos vão estar lá em cima. Tem uma diferença. Quem está aqui embaixo, eu vou usar até uma palavra meio esdrúxula, perdão, está lascado. Quem está lá em cima está protegido. Nós fomos salvos pela... Meu Jesus Salvador. Eu vou repetir: nós fomos salvos pela graça. Então o crente, ele tem que ser uma pessoa engraçada. Engraçada não no sentido de ser alegre, de fazer piada, mas engraçado na Bíblia, salvação pela graça, significa alguém que foi escolhido, significa alguém que foi resgatado, significa alguém que foi liberto, significa alguém que foi amado, significa alguém que foi protegido, alguém que é cuidado por Deus. Isso é ser engraçado. E agora tome cuidado quando você usar a palavra desgraçado para uma pessoa,
E nunca diga desgraçado para crente, porque não cabe. Quando eu digo que fulano é desgraçado, eu digo que esse fulano não foi alvo da graça de Deus. Ele continua morto em delitos e pecados. Ele está no inferno, esse desgraçado. Ele não consegue sair de lá, o desgraçado. Ele vai viver a vida dele toda lá, o desgraçado, se Deus não tirar ele de lá. Nós não. Nós somos os engraçados, salvos pela graça, para servirmos pela graça, para vivermos pela graça. Que Deus nos abençoe.